Graça e paz de Cristo, chegamos enfim ao último dia da série Romanos, Verdade e Ilusão. Nessa série de 16 dias, nós pudemos ler todo o livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 16, cujo título é Vida Cristã e Relacionamentos Interpessoais. Nós vamos ver aqui que em Romanos 16, Paulo nos mostra a vida cristã e os relacionamentos interpessoais. Então, vamos ler aqui essa exposição final. Hoje nós chegamos ao último capítulo da nossa série. Depois de vermos a teoria da salvação dos capítulos 1 ao 11 e a vida cristã na prática na comunidade, no capítulo 12, na sociedade, no capítulo 13, na tolerância com os fracos, no capítulo 14 e no capítulo 15, dos versos 1 ao 13, e na missão, no capítulo 15, dos versículos 14 a 33, Paulo, agora no capítulo 16, nos apresenta os rostos dessa missão. Quais foram as pessoas que participaram dessa missão? Então, Romanos 16 é o capítulo da gratidão e do cuidado com as amizades que o Evangelho constrói. Para fechar com chave de ouro essa série Romanos, Verdade e Ilusão, nós vemos que Paulo manteve o calor humano e a valorização na importância das pessoas por trás da teologia. Paulo não termina a carta com um amém seco. Ele dedica um capítulo inteiro para honrar quem serviu com ele. E na primeira parte, nós vemos que Paulo apresenta o reconhecimento dos colaboradores, dos versos 1 ao 16. Este é o coração do capítulo. Paulo menciona cerca de 27 pessoas pelo nome. Febe, a diaconisa, que foi provavelmente quem levou a carta para entregar aos romanos, Paulo pede que a igreja a receba com honra. Depois ele cita Priscila e Áquila, o casal que arriscou a própria vida pelo ministério de Paulo. Depois ele apresenta uma diversidade de nomes no reino. Note que há homens, mulheres, escravos, libertos, judeus e gentios. A vida cristã é feita de relacionamentos diversos, com um destaque, o afeto cristão. Ele fala, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Vamos aqui ler os versículos 1 a 16 de Romanos 16. Romanos capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. 2. Para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então é muito provável que Febe foi quem entregou essa carta. Ele pede que a igreja de Roma a receba no Senhor e a como convém aos santos e que a ajudem naquilo que ela precisar. E Paulo diz que ela é uma pessoa atuante que hospedava muitos e até ao próprio Paulo. Depois, verso 3, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 4, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. 8. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. 9. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Eustaques, meu amado. 10.
Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. 11. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Veja que a mãe de Rufo cuidava bem de Paulo. 14. Saudai a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. 16. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ósculo é um beijo no rosto que os judeus usam muito como saudação. Agora, na segunda parte, Paulo faz o alerta contra os causadores de divisão. Vai dos versículos 17 ao versículo 20. Ele, no meio das saudações, Paulo faz uma pausa séria para um aviso vital, que existe um perigo, pessoas que criam divisões e escândalos contra a doutrina que aprenderam. A motivação deles é que eles não servem a Cristo, mas ao próprio ventre, que são os interesses pessoais. Eles enganam com palavras suaves. Mas existe a promessa de vitória. Ele fala: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Vamos ler os versos 17 ao 20. Verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Uma aplicação prática aqui desses versículos é que desde o início da igreja já havia enganadores, pessoas que abriam igrejas e falavam do nome de Jesus para conseguirem os seus interesses pessoais. Paulo aqui chama a atenção desses divisores, pessoas que dividiam o povo com a finalidade de satisfazer o seu próprio interesse. Agora o 19. Quanto à vossa obediência, ela conhecida de todos. Comprazo-me, ou seja, eu sinto prazer, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Depois disso, Paulo apresenta as saudações dos companheiros dele, nos versos 21 a 24. Agora, os que estão com Paulo em Corinto enviam seus abraços aos romanos. Timóteo, que ele chama de filho na fé e cooperador. Tércio é o escriba, é quem realmente escreveu a carta ditada por Paulo. Gaio e Erasto são homens que ofereciam hospitalidade e tinham relevância na cidade. E o ponto-chave aqui é que a missão é um esforço de equipe. Ninguém faz o reino de Deus sozinho. Vamos ler os versos 21 a 24. Verso 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. 22. Eu, Tércio,
que esta carta escrevi e vos saúdo no Senhor. Nós vemos aqui que quem escreveu a carta foi Tércio. 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E agora o ponto 4, que termina a carta. Ele apresenta a doxologia final, o mistério revelado, os versos 25 a 27. Doxologia significa palavra de glória. Vem do doxa, grego, do grego doxa. Doxa significa glória e logos significa palavra. Então, doxologia é a palavra de glória. Quando nós dizemos glória a Deus, nós estamos fazendo uma doxologia. Então, Paulo agora apresenta a doxologia final e ele fala sobre o mistério revelado nos versos 25 a 27. Então, Paulo encerra a carta voltando ao tema principal. Lembrando, o tema principal é o Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. O Evangelho é Jesus. E ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Ele é poderoso para nos confirmar, segundo o Evangelho. Existe um mistério. O mistério é algo que esteve oculto, mas agora foi manifestado a todas as nações para a obediência da fé. Ele fala que Cristo era o mistério em Deus, que depois que ele se manifestou, agora todos conhecem esse mistério. Quem chega até Cristo recebe acesso a Deus, é justificado dos pecados, recebe a reconciliação com Deus e recebe a qualidade de filho de Deus. E a glória eterna, o louvor final ao único Deus que é sábio por meio de Jesus Cristo. Vamos ler os versos 25 a 27. Verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então ele volta a falar a respeito do evangelho. Ele começa a carta dizendo, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aqui, no final da carta, ele volta no verso 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Ele está lembrando, o evangelho dele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele relembra, o evangelho é o poder de Deus e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Paulo chega a dizer que Deus já tinha na eternidade o conhecimento de que Jesus seria revelado para derramar a salvação para toda a humanidade. Ele aponta que Jesus é a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto. 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Ele está lembrando que os profetas anunciavam que Cristo, que o Messias viria. Então, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Jesus foi enviado para salvar a todas as nações, que devem obedecê-lo. É a fé em Jesus que traz a salvação. E 27, aqui está a doxologia, a glória, a palavra de glória a Deus. Ele diz, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. E aqui encerra-se a carta que Paulo escreveu para os romanos. Então, para encerrar aqui,
vamos apresentar alguns slides que mostram o capítulo 16. O capítulo 16, Romanos 16, trata da vida cristã e dos relacionamentos. O nome desta série é Verdade e Ilusão. O objetivo foi revelar qual é a verdade que traz salvação. A salvação vem pela fé em Jesus. Todos os capítulos que nós lemos em Romanos destacam que Jesus é o mistério que leva o ser humano a receber o perdão dos pecados e chegar até Deus. É uma ilusão pensar que existe alguma maneira diferente de chegarmos até Deus. Os judeus têm a ilusão de que a lei de Moisés e a circuncisão os leva para Deus. Alguns gentios têm a ilusão de que pelas suas boas obras podem chegar até Deus. Mas a verdade é que somente Jesus, somente ao receber Jesus, crendo no coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessando com a boca que se entrega a vida a Jesus, é que se pode ser salvo, conforme nós lemos em Romanos no capítulo 10. E como nós lemos hoje em Romanos 16, que Cristo é o mistério, agora manifestado e revelado para a salvação de todas as nações. Depois, nós vimos os rostos da missão, o coração da prática. Então, depois de Paulo gastar os capítulos 1 ao 11 e trazer as instruções para falar da parte da teologia, da salvação, e trazer as instruções sociais nos capítulos 12 ao 15, Paulo humaniza sua mensagem. Romanos 16 não é apenas uma lista de nomes, é o registro do amor e da cooperação em ação. Nós vemos aqui a valorização dos colaboradores, nós vemos o afeto cristão genuíno, vemos unidade na diversidade. Ele cita várias pessoas, homens, mulheres, escravos, pessoas de várias partes e todos unidos no propósito do evangelho, no propósito da missão. Lembrando, a missão não se faz sozinho, ela se faz em equipe e ele protege contra divisões. Ele fala para que a igreja se proteja das divisões. Depois, nós temos a honra aos colaboradores. Paulo menciona Febe, primeiramente, que era diaconisa da igreja em Cencreia, provável portadora da carta, um exemplo de serviço e confiança. Nós vimos que ele cita Priscila e Áquila, que foram cooperadores que arriscaram a vida, são exemplo de hospitalidade discipulado em casal. E depois ele fala sobre manter o ósculo santo, o símbolo do afeto e da recepção calorosa que deve marcar os relacionamentos na igreja. Então ele dá honra aos colaboradores. Na sequência ele fala da unidade e diversidade. A lista de Paulo revela a beleza do reino de Deus. Ele cita homens e mulheres, 9 mulheres citadas. Ele cita escravos e nobres. Ele cita judeus e gentios. Então, o evangelho derruba barreiras sociais e une pessoas improváveis. Depois ele fala sobre o cuidado com as divisões. Ele pede para identificar, notai os que causam divisões e escândalos. Evitar, apartai-vos deles. O perigo, palavras suaves que enganam o coração dos simples. E a promessa, o Deus de paz esmagará Satanás em breve. Depois ele apresenta a equipe em Corinto. 27 nomes citados. Ninguém faz a missão sozinho. Ele cita os que estavam com ele em Corinto. Timóteo, o filho e cooperador fiel. Tércio, o escriba, o secretário que redigiu a carta. Gaio, o hospedeiro de Paulo e de toda a igreja. E Erasto, o tesoureiro da cidade. Aqui ele também ele valoriza o cooperador. O papel de Tércio. Paulo ditava,
mas era Tércio que escrevia. Muitas vezes o cooperador invisível é quem torna a mensagem acessível ao mundo. Todo serviço para o reino tem valor eterno. E por fim, a doxologia final. Ele fala: ao único Deus sábio seja dada toda a glória por meio de Jesus Cristo. Então Deus é poderoso para nos confirmar no Evangelho, o mistério revelado agora manifestado a todas as nações, que é Cristo, e a obediência da fé, o propósito final de toda a carta, que obedeçam na fé, que reconheçam que Jesus é o mistério revelado e lembrando que Deus é poderoso para nos confirmar no Evangelho. Enfim, chegamos ao fim dessa jornada. Romanos, verdade versus ilusão. Nós saímos desta carta não apenas com conhecimento, mas com o chamado para viver a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Receber a Cristo em nossa vida é o que nos dá a salvação. É viver a justiça de Deus, Cristo em nós, em cada relacionamento e em cada fôlego de vida. Terminamos dizendo aqui: só lhe deu glória. A glória somente a Deus. A doxologia: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém e amém. E para encerrar, o convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela está a oração de confissão. Como nós lemos em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e 9, é necessário crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessá-lo com a boca. Aqui está a oração de confissão e eu convido você que ainda não recebeu a Jesus a fazer essa oração comigo. Faça essa oração dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você aceitou a Jesus, procure uma igreja que anuncia que somente Jesus deve receber todo o louvor, glória, honra e adoração. Participe dos cultos e das reuniões para estudar a Bíblia e conhecer a Deus, e também dos cultos de oração, para que você converse com Deus e Ele possa se manifestar a você para que você o conheça mais e mais. Encerramos lembrando da doxologia, declarando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém e amém.